Então, bom dia a todos, são todos bem-vindos aqui a viver uma experiência marcante no Career Week Belas Artes, hoje na presença aqui do Luiz Drouet, né, que vai falar sobre um tema muito interessante, né, carreira planejada ou carreira inusitada, né, então às vezes a gente segue caminhos diferentes na nossa vida, na nossa história, e às vezes o que acontece e nos leva para um outro caminho era a melhor coisa que poderia acontecer, né, então às vezes a gente planeja tudo direitinho, como a gente sonha, faz parte, né, do nosso processo planejar. Aliás, Gloria Steinem vai dizer que sonhar já é uma forma de você planejar, né? E de repente acontece alguma coisa e leva para outro caminho, né? Às vezes pode ser algo difícil que a gente teve que enfrentar. E aí quando a gente olha para trás, fala, poxa, talvez foi a coisa mais importante que aconteceu para eu seguir um novo caminho, uma nova carreira, enfim, né? Então eu vou apresentar aqui o Luiz Drouet. A gente aproveita para agradecer mais uma vez a toda a equipe, né, Belas Artes, a toda a equipe de professores, docentes, toda a equipe acadêmica, a equipe de marketing que fez com que tudo isso aqui fosse possível, né, acontecer também. A figura aí de duas monitoras que trabalharam diretamente com a gente no evento, a Giovana e a Isabela, reforço aqui, né, a gente agradece muito, elas são estudantes aí da Belas Artes, né, então a gente está muito feliz de poder ter construído esse projeto juntos, que a gente espera que a cada semestre a gente possa repeti-lo aí e continuar nos encontrando, realizando esses momentos importantes para o meio universitário, né, para estudantes ou pessoas que ainda não sabem ainda onde vai estudar, né, qual caminho que vai seguir aí de carreira, às vezes questão de vocação mesmo, qual vai ser o curso que eu vou escolher, e também eventualmente alguém que já se formou e está buscando aí alguns novos caminhos ou está numa pós-graduação. Então, o Luiz Drouet, ele iniciou a sua carreira como trainee na Anshan Brasil, né, onde chegou até a gerência regional para o interior de São Paulo. Ele foi também executivo da Célula em Campinas, no movimento Todos pela Educação. Foi superintendente da ASIC, né, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas, e diretor de uma consultoria de gestão e recrutamento e seleção de grande porte, aí, né, reconhecida no mercado. Ele é graduado em marketing pela Exam, e especialista em gestão empresarial pelo SEAG, né? Pela FGV-AESP. Né? Cursou aí o programa de empreendedorismo da Babson College, nos Estados Unidos, o Master em Tendência, Cool Hunting e Gestão de Inovação, e também o pós-MBA em Gestão de Pessoas pela Inova Business School. Luiz Drouet é membro voluntário da diretoria executiva da ABRH de São Paulo, né, Associação Brasileira de Recursos Humanos aí de São Paulo. É mentor do Founder Institute Campinas e vice-presidente de ecossistema da Campinas Tech. Sua atuação voluntária conta aí ainda com um histórico da fundação, da filial de Campinas, da ONG de voluntariado jovem Sonhar Acordado, né, e do Comitê Campinas da Rede Global do Empreendedorismo, hoje integrado aí a Campinas Tech. Atualmente, como Managing Partner da Share RH, sua missão empreendedora é colaborar com startups e empresas na gestão estratégica de pessoas e no desafio de recrutar, selecionar, avaliar e desenvolver profissionais executivos. Drouet também é professor aí de MBA da Facamp. História muito bacana, né? Drouet de Campinas, muita coisa foi construindo aí. Muito bacana ver a tua história aqui e você ter essa oportunidade de falar com a gente aqui hoje. Então, a palestra dele é Carreira Planejada ou Carreira Inusitada. Um resuminho aqui é que o planejamento de carreira pressupõe o exercício constante de autoconhecimento e análise de mercado para definição e redefinição de objetivos e estratégias de carreira. Em geral, esse processo contribui para que os profissionais atinjam seus objetivos de carreira e realizações também profissionais, artísticas, né? A gente está incluindo as carreiras, né? Nesse evento todo a gente trabalhou aí 3 pilares, né? Carreira artística, carreira corporativa e carreira empreendedora, né? Em alguns momentos essas carreiras se combinam, né? Isso é fato. E, ao mesmo tempo, não devemos nos cobrar caso o planejamento inicial precise ser revisto e adaptado por causa de mudanças do mercado, né, ou também conforme o amadurecimento das nossas preferências pessoais ao longo do tempo, né, ou coisas inusitadas que nos acontecem. Por isso, diversas histórias bem-sucedidas podem ser interpretadas como carreiras inusitadas. Neste encontro, então, vamos explorar aí as boas práticas de planejamento de carreira e também refletir sobre como mudanças inusitadas no percurso
podem nos ajudar a chegar mais próximos de nosso propósito de vida e carreira. Então, Luiz, muito obrigado por você estar aqui. A gente está muito feliz com a sua presença. E eu passo agora para você iniciar. E a gente está aqui aí atento, aí, com bastante ansiosos aí para ouvir muito do que você vai trazer para nós. Legal, Dario. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ao longo desse tempo, atuando em recrutamento e seleção, eu já contratei ótimos profissionais da Belas Artes, tenho uma referência muito positiva da faculdade, da universidade. Acompanho o seu trabalho também, Dario, através das redes sociais, um trabalho transformador, relevante. Então, fiquei muito honrado com o convite. Um prazer estar aqui com você para poder compartilhar um pouquinho. Eu acho que você precisa liberar aqui meu compartilhamento de tela, Dario. Isso, eu vou te liberar. E até enquanto você tiver, a gente está começando aqui, eu vou lançar uma enquete. E aí, num dado momento, eu te chamo para dizer mais ou menos o perfil das pessoas que estão respondendo, que estão participando com a gente agora. Então, eu acabei de lançar. Fica à vontade para me interromper a qualquer momento. Legal. Não, e é muito legal, porque você vai ver que não é só... Tem muita gente que também não é da Belas Artes, está em outras escolas. A gente teve gente de vários lugares do país aqui. Então, é muito bacana aí essa troca. E acho que vai ser muito bom todo mundo te ouvir. Vamos lá. Excelente, Dario. Bom, quando o Dario até fez esse convite, né, a gente começou a pensar em outros nomes que poderiam estar comigo nesse painel e pensando em nomes de pessoas e tudo mais, até que eu falei, cara, além de especialista, obviamente, em carreira, um tema que eu estudo bastante hoje, né, ao longo do tempo me especializei, eu me considero uma pessoa que tem uma carreira inusitada, né? Vou contar um pouquinho dessa trajetória, não gosto de falar muito de mim, mas dado que o Dario fez esse convite, vou me permitir contar um pouquinho dessa jornada e dividir com vocês, né, como uma pessoa que hoje trabalha exatamente esse tema, foi se descobrindo ao longo dessa jornada, né? Carreira é jornada, né? Então a gente tem que enxergar dessa forma, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. Falando rapidamente da minha atuação, até para qualificar o conteúdo, né? Eu trabalho, minha missão principal hoje é na Share, a nossa missão é transformar o resultado das organizações através das pessoas. A gente tem uma atuação aí hoje em todo o Brasil, a partir de 2 escritórios. Aqui são alguns dos clientes que a gente atende no Brasil afora aí também, só para dar um contexto também. E aí, entrando especificamente no nosso tema, acho que o grande risco que a gente tem que procurar evitar são os extremos, né? A gente vive, infelizmente, numa sociedade polarizada e a gente descobre com frequência que os extremos guardam coisas negativas para a gente. Então, um extremo nesse processo é a gente falar assim, já que tem muita gente que deu certo sem necessariamente seguir um caminho totalmente planejado, então, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu tiro a responsabilidade, eu deixo de investir o esforço necessário nesse processo de planejamento, né? E na verdade, não é esse o caminho. Vocês vão ver que, tanto pelo meu testemunho quanto pelas minhas recomendações, você pode corrigir a rota e você pode se descobrir ao longo da jornada, porém, você estar ativo, né, consciente e planejando a sua jornada o tempo todo é o que vai garantir você chegar lá, né? E o outro extremo também é o extremo de você querer definir um plano desde cedo, muito fixo, muito objetivo em relação ao que você vai fazer e se manter fixo a isso simplesmente porque você planejou, sendo que o mercado muda o tempo todo, você se descobre, você muda também ao longo do tempo e então tem que se permitir esse processo. Então, é isso um pouco do que a gente vai falar. E aí, contando um pouquinho da minha trajetória, antes de entrar um pouco nas minhas dicas para vocês, eu estava ainda no Colégio Porto Seguro, num evento falando sobre um fórum de profissões, quando eu tive eu participei, eu assisti um vídeo, na verdade, de uma propaganda da DM9, que alguns de vocês devem ter visto, já que era uma propaganda do Use o Filtro Solar. É uma propaganda super bacana. Depois o Pedro Bial fez uma narração em cima, deu uma estragada, mas o vídeo é muito bom, especialmente o original. Eu vou compartilhar o link aqui, tá? Eu vou compartilhar o link legal. no chat, depois o pessoal pode assistir. Compartilha, porque o vídeo é legal. Se você conseguiu sem a narração do Bial, fica melhor ainda. Nada contra ele, mas... só uma coisa interessante, Luiz, eu também assisti esse vídeo quando eu era estagiário, há muitos anos aí também atrás. Foi muito legal esse vídeo. O vídeo emociona, né? E aí, esse foi uma das razões, eu já estudava a carreira de propaganda e marketing, né? Mas foi esse vídeo que me tocou e falou, puxa, é esse curso que eu quero fazer.
na faculdade. Depois, na faculdade, fui descobrir que não era exatamente isso, né? Logo percebi que o mundo da propaganda não me encantava tanto, eu acabei direcionando minha formação mais para o marketing, para a estratégia e tudo mais, mas lá na frente eu fui descobrir que o que me tocou naquele momento, né? E tem a ver muito com realmente gerar um impacto na vida das pessoas, né? Impactar elas da mesma forma como aquele vídeo me impactou naquele dia. Então, hoje, tudo que eu faço, seja no trabalho voluntário, mas também na minha atividade da Share e em oportunidades como essa, de alguma forma eu estou realizando meu propósito através de procurar impactar a vida das pessoas, tá? E aí, eu lá na faculdade, até não coloco isso na minha mini bio, né? O Dario comentou, começando já a partir da Anshan, mas eu tive uma experiência de estágio numa grande empresa, né? Na época era a TES, uma operadora de celular que depois foi incorporada na Claro. E até então eu tinha uma ideia muito clara de que eu queria ser executivo de uma grande multinacional, eu queria ser diretor de marketing, eu queria, né, na medida que eu percebi que o meu caminho não era para publicidade, era um caminho mais de corporativo, eu me projetava num papel como esse. E foi super importante essa experiência porque, conhecendo por dentro como funciona uma grande corporação, fui percebendo que, puxa, tem coisas muito legais, mas tinham coisas que não me motivavam tanto. E eu ainda estava na faculdade quando eu fui aprovado no programa de trainees da Anshan Brasil. Nem sabia o que ia fazer direito, mas tinha um programa lá super vistoso, uma bagagem, uma roupagem interessante, falando de desenvolvimento de jovens profissionais no ambiente de alto crescimento e tal. E aí fui descobrir depois que eu ia exercer a função de vendedor. Nunca tinha me visto como vendedor, ainda que a minha formação, né, na área de marketing qualifique um pouco desse processo, mas não tinha essa ambição, mas fui aprender lá que todo mundo na Anshan naquela época entrava, né, exatamente nesse papel de trainee comercial, e a partir dali você podia se desenrolar e se desenvolver para outras áreas dentro da organização. Mas lá era a porta de entrada e não era por acaso, né? Quem já trabalhou, atua com venda, sabe que é uma ótima área para você desenvolver soft skills, habilidades comportamentais, entender do cliente, né? E aí eu depois de eu ter completado meu ciclo como trainee, eu recebi o convite para liderar a próxima equipe de trainees. Então, logo cedo, já tive a oportunidade de liderar pessoas e depois crescendo dentro da organização, como a área de RH naquela época da Anshan era muito enxuta, um papel quase um departamento pessoal, os gestores eram os encarregados de recrutar os talentos e buscar os profissionais no mercado. E lá que eu aprendi como gestor dessa organização que o sucesso ou fracasso do bottom line, né, do resultado de uma organização, começa pelas pessoas, em você conseguir atrair as melhores pessoas e desenvolvê-las. E a gente fazia isso com frequência. Cada 6 meses a gente contratava uma nova equipe de trainees, desenvolvia, ficava com os melhores e tal. E eu fui me apaixonando por essa atividade, fui gostando muito dessa prática, né, de trabalhar com gente, de fazer processo seletivo. Nesse momento eu já comecei a namorar um pouquinho o mercado que eu atuo hoje, que é o mercado de headhunting, o mercado de recrutamento e seleção, mas na época os convites que eram feitos não batiam muito em relação a fit cultural, eram abordagens muito agressivas, interesseiras, assim, e aí eu comecei lá na Anshan também, em paralelo a essa minha jornada, que eu fiquei bastante tempo lá, 7 anos, eu comecei a exercer o trabalho voluntário, né? Então, o Dario comentou, uma amiga minha me convidou para a gente levar a filial do Share Acordado para Campinas, a gente começou esse trabalho. Na época eu estava quebrando um galho para ela, tinha um preconceito, achava muito bacana ela ter pessoas no mundo como ela, como a Camila, mas não me enxergava nesse papel como voluntário, achava que não tinha tempo para isso. E aí, quando você menos espera, você foi picado ali pelo mosquitinho do voluntariado, incorpora isso na sua vida, vê o valor disso para o seu desenvolvimento humano, pessoal. E eu vou dizer que, mesmo ocupando já cargos de liderança na Anshan, eu fui aprender sobre a verdadeira liderança fazendo trabalho voluntário, né? Porque quando você não tem pessoas que são remuneradas e você tem um belo desafio, recursos escassos, mas um propósito muito bacana, engajar as pessoas em torno desse propósito é uma experiência muito enriquecedora, né? E aí eu comecei a me questionar. A Anshan é uma organização sem fins lucrativos, né? Câmara Americana de Comércio. Eu já não tinha me conectado muito com uma empresa com fins lucrativos, que era Claro na época, por ser uma grande corporação.
E aí eu comecei a me perguntar, né, a carreira no terceiro setor nesse momento ela estava se profissionalizando, Fundação Estudar, Fundação Lehman, várias organizações, Endeavor, fazendo um trabalho muito bacana. E comecei a pensar sobre desenvolver carreira no terceiro setor. E aí eu estava quase saindo da Anshan já, né, nesse processo de escolha que eu vou explicar mais à frente, quando, concluindo a minha pós-graduação, eu tive a oportunidade de fazer esse programa de 2 semanas de empreendedorismo nos Estados Unidos, na Babson College, que é um dos principais centros de empreendedorismo do mundo. E foi, assim, muito transformador, porque a partir dessa experiência, né, eu já tinha também aquela sementinha do empreendedorismo. Na própria Anshan, eu acabei me relacionando muito com executivos, mas também com empreendedores, e fui me identificando cada vez mais com essa jornada. Mas foi uma experiência que me ajudou muito a começar a me projetar no futuro como um empreendedor. Então, quando eu entrei na Anshan, eu já não tinha mais aquela experiência, aquela vontade de ser um executivo de uma grande multinacional, e ao longo dessa jornada fui começando a me enxergar como um empreendedor. Mas eu morria de medo, né? Eu achava que não era o momento de empreender, e eu morria de medo de trabalhar em algo que eu não visse sentido. A experiência da Anshan foi muito bacana nesse sentido, porque não tinha aquela depressão de segunda-feira de manhã, não tinha a depressão da musiquinha do Fantástico. Eu literalmente acordava muito motivado, porque eu acreditava no propósito, eu me realizava naquilo que eu fazia. E aí eu morria de medo de trabalhar. Eu recebi boas propostas, né? A Anshan, ela dá uma visibilidade profissional muito bacana. Eu recebi várias propostas para trabalhar em grandes empresas e tal, mas eu achava assim, puxa, se a minha métrica de sucesso for, por exemplo, atuar numa empresa que produz fraldas, e por mais importante que seja esse produto, né, para a sociedade, mas eu tenho uma métrica de que no final do dia, minha métrica de sucesso, se eu vendi mais fralda ou não ao longo do ano, aquilo para mim, eu tinha uma preocupação muito grande daquilo não me realizar, tá? E aí, então, eu fui pesquisar sobre diferentes opções que existiam em relação à carreira, alternativas. Eu já estava bastante engajado como voluntário nesse movimento Todos pela Educação na célula de Campinas, e aí veio o convite para assumir a coordenação executiva, o papel de liderança desse movimento em Campinas, né, acho que não poderia escolher uma causa mais nobre do que a educação pública para me dedicar. Foi muito importante, eu brinco que foi um período sabático, porque ainda que eu estivesse fazendo procurando aproximar as empresas dessa causa, eu acabei aprendendo muito sobre educação pública, aprendi muito com professores, com profissionais da área de educação, tive que estudar sobre uma área que eu não conhecia, mas também fui amadurecendo ao longo do tempo que eu gostava do terceiro setor, eu gostaria de colaborar, mas fui amadurecendo que meu papel no terceiro setor era muito mais como voluntário, e aí dei um próximo passo profissional na minha vida, voltando para um ambiente que eu havia gostado bastante de atuar, que era o ambiente das entidades empresariais. Eu já tinha tido uma experiência muito bacana na Anshan, e recebi o convite para assumir a superintendência da Associação Comercial Industrial de Campinas, uma entidade super tradicional, que estava num momento de se reinventar, e a gente fez uma transformação organizacional muito grande, de cultura, de trazer pessoas, implementar também um programa de trainees lá e desenvolver uma série de produtos e serviços. E foi uma experiência muito bacana, porque ainda que fosse voltar para uma zona de conforto, num ambiente que eu sabia que eu ia me sentir bem, eram inúmeros os desafios, e foi a primeira vez que eu fui responsável número 1 de uma organização como um todo, né? E foi lá que eu recebi o convite, né, de novo, namorando esse mercado de recrutamento e seleção, e amadurecendo essa ideia de atuar dentro desse mercado, foi que eu recebi o convite para assumir a diretoria da Business Partners para o interior de São Paulo, que é uma consultoria brasileira, mas com presença já em outros países. E aí fui aprender muito sobre esse mercado, gostei muito do mercado de recursos humanos, mas alguma coisa, sentia que faltava alguma coisa, sentia principalmente a falta de poder construir coisas com os meus valores, com a minha visão de mercado, do meu jeito. E aí foi que eu percebi que eu estava pronto para dar esse passo no empreendedorismo, montar a minha própria empresa, né, junto com outros sócios, que é a Share. E a Share, ela tem esse nome não por acaso, mas por inspiração do conceito do Michael Porter, de valor compartilhado. Então, de alguma forma, tudo aquilo que eu vim estudando sobre capitalismo consciente,
sobre negócios sociais, sobre uma série de coisas, e essa vontade de querer fazer diferença no mundo, mas entendendo que o meu papel não era como um profissional do terceiro setor, mas sim como um empreendedor que faz um trabalho, constrói um projeto de impacto e que gera transformação na sociedade, foi que eu pude traduzir tudo isso dentro da Share, né? E, bom, eu já desde o início da Share, eu já fazia parte, então, da diretoria da BRH, que é uma associação que faz um trabalho super importante de fortalecimento da comunidade de recursos humanos. Então, pude aprender muito nos primeiros anos com essa associação e também compartilhar muito da minha experiência de AmCham, de associação comercial, sobre gestão profissional de associações, né? Então, a BRH ela vem num movimento muito bacana de atualização aí no mercado. E, em paralelo a isso, já nessa jornada empreendedora, quase ao mesmo tempo que eu estava montando a Share, ajudei a levar para Campinas o Comitê da Rede Global do Empreendedorismo, aqui no Comitê do Brasil para Campinas, em parceria com a Endeavor. Na época, esse movimento era liderado pela Endeavor. E depois, naturalmente, esse trabalho ele foi se fundir com a Associação Campinas Startups, que é uma das entidades mais antigas de apoio às startups no Brasil. E a gente criou a Campinas Tech como essa organização que hoje articula todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo. E, de novo, aprendi muito e também pude colaborar muito como mentor. Hoje mesmo de manhã estava dando mentoria para 2 empreendedores. Então, é uma atividade também que me realiza muito e me mantém conectado. E essas atividades voluntárias eu fiz questão de destacar porque elas me ajudaram não só a me desenvolver profissionalmente, mas também a abrir portas, a abrir oportunidades profissionais, seja na minha carreira executiva, seja agora como empreendedor. Mas o segredo, né, desse trabalho não é nunca você ter aquele interesse interesseiro, né? Eu vejo muitas pessoas se aproximando desse tipo de trabalho já preocupado em qual benefício isso vai gerar. Então, na medida que você tem o genuíno interesse, né, você se coloca o genuíno interesse de contribuir com aquela causa, naturalmente você acaba se beneficiando disso, ainda que não seja o foco principal, mas contribui muito, especialmente para o nosso desenvolvimento. Então, esse é um pouquinho da minha jornada, né? Depois posso falar um pouquinho mais da minha experiência, mas ao longo dessa jornada empreendedora, que já tem 5 anos, eu me lembro muito dessa palestra do Steve Jobs em Stanford, numa formatura. Dario, eu também acho que vale a pena colocar esse link, tá? Da palestra Já do estou Steve pegando Jobs, aqui, porque com é certeza. memorável. E ele fala sobre Connecting Dots, né? conectar os pontos. Eu até trouxe essa citação, eu não encontrei em português, mas ele fala o seguinte: você não consegue conectar os pontos olhando para trás, olhando para frente. Você só conecta os pontos olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos vão, em algum momento, te conectar no futuro. Eles vão se conectar no futuro. Então, ao mesmo tempo que empreender tem sido para mim o principal desafio profissional da minha vida, eu tenho enfrentado esse desafio com muita coragem, com muita resiliência, acreditando muito nos fundamentos que eu construí ao longo da minha trajetória profissional, ainda que naqueles momentos eles não fizessem sentido, né? Então, por exemplo, essa própria experiência no terceiro setor, né, que poderia ser um desvio do meu caminho, da minha jornada, essa formação em marketing e o interesse por esse tema, ainda que isso, hoje eu trabalho com RH, né, a princípio não tem nada a ver com marketing, mas tudo isso me ajudou e tem me ajudado na minha jornada empreendedora, e quem acompanha o trabalho da Share sabe que a gente tem um posicionamento muito bacana em relação a pro bono, em relação a gerar impacto no mercado, e também a forma como a gente se posiciona, uma empresa jovem, mas que rapidamente ocupou um espaço importante no mercado, exatamente por ter, não por ficar se vendendo, mas no sentido da gente ter esse genuíno interesse de contribuir com a sociedade e criar conexões de valor, né? Então, eu acho que essa frase, né, quando o Dario fez esse convite sobre carreira inusitada, eu acho que é um ponto importante. A nossa carreira, não sei quem já viu esse meme, né? Eu até pesquisei para colocar aqui, acabei não encontrando, mas eu reproduzi aqui. A gente geralmente pensa que a nossa vida é assim, né? A gente vai crescendo e a gente vai fazendo todas as boas escolhas, a gente vai, de uma forma muito contínua, se desenvolvendo profissionalmente, aumentando a nossa renda, conseguindo galgar novos desafios. E, na verdade, a linha ela é bem mais bagunçada do que essa, até do que eu desenhei aqui para você. Então, assim,
Daí a importância do tema que a gente está falando, de vocês serem protagonistas dessa jornada, não delegarem a ninguém essa responsabilidade do planejamento, entender que esse planejamento, é o que eu sempre digo, né, ele é escrito a lápis, né, então por isso que a carreira é inusitada, porque você se descobre, o mercado se transforma o tempo todo, e aí de tempos em tempos você precisa constantemente refletir, de tempos em tempos parar para avaliar todo esse planejamento e não ter medo de apagar com borracha, né? Aquelas definições, aqueles objetivos que você colocou, para se reinventar e continuar a sua jornada profissional. Tá? Então, falando um pouquinho sobre carreira, eu sempre gosto de trazer esse conceito, né? A definição de sucesso é pessoal e intransferível, porque é muito fácil a gente terceirizar essa responsabilidade. É algo tão importante para a nossa vida, né? Planejamento da nossa vida, da nossa carreira, que poxa, a melhor coisa do mundo pô, eu vou seguir esse caminho porque o meu professor falou, meu pai falou que esse é o melhor para mim, minha namorada está falando isso para mim. Não quer dizer que você não deva ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas é muito importante. Elas trazem informações relevantes, muitas vezes têm mais experiência do que a gente, ou ajudam a gente até se conhecer melhor. Porém, no fim do dia, não tem como delegar essa responsabilidade. São vocês que têm que encarar esse desafio, serem protagonistas e encarar essas decisões. Tá? Um outro ponto importante aqui é a brincadeira com Alice no País das Maravilhas, né? Quem assistiu o filme ou viu o desenho vai lembrar. Em determinado momento ela está numa encruzilhada, pergunta para o gato qual que é o caminho certo, né? E aí o gato pergunta, mas para onde você quer ir? E ela fala, não sei. Ele falou, olha, qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer ir. Então, por mais que você possa mudar essa visão de futuro, esse objetivo, ao longo do tempo você possa mudar e você deve constantemente refletir sobre isso para manter ou alterar esse objetivo, ter um objetivo faz toda a diferença. Né? Não dá para seguir a linha do Zeca Pagodinho, eu gosto muito dele como artista, mas deixa a vida me levar, a minha vida leva eu, não é um modelo de sucesso para ninguém. Então, é esse equilíbrio. Ele A gente mesmo, não né? Ele mesmo disse Ele, que se ele tivesse seguido esse caminho, ele não tinha ido bem, não seria bom, não seria bem. Ele deu exatamente. uma entrevista, né, recente Exatamente. sobre isso. Eu não sabia, depois você me manda que eu vou usar isso Vou, também nas minhas palestras. vou compartilhar aqui. Ter essa autoaceitação de você aprender com seus erros, de reconhecer que algumas escolhas que vocês não foram as melhores, que de repente aquele objetivo que você definiu deixou de fazer sentido, mas também persistir, porque nem tudo é fácil na vida, né? Então também se a gente vai no espírito de tentei não deu certo, tudo bem, mudo para outra coisa, muitas vezes a gente não vai passar aquela arrebentação, não vai vencer aquela barreira que está nos impedindo de nos separar da bola comum. Né? Então, isso é um pouquinho do pensamento. Então, o planejamento, o Dario comentou que vocês tiveram um encontro específico sobre autoconhecimento, é um tema que eu sou apaixonado, eu acho super importante, acho que um erro que as pessoas cometem é achar que autoconhecimento é uma revelação, então, em determinado momento, eu vou ter uma experiência de vida, vou participar de um retiro, e naquele momento eu vou me conhecer plenamente e pronto. A partir daquele momento eu já me conheço. Não é um processo que você vai levar a vida inteira, quanto antes você começa melhor, e envolve esforço e tempo, né? É mais ou menos como um corredor, uma pessoa que está sem fazer atividade física, está sedentário e resolve virar maratonista do dia para a noite e acorda de manhã para correr. Vai doer a perna, vai se machucar, porque é um processo. Então, o autoconhecimento é um processo de autopercepção, de você se conhecer, saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, saber os pontos fracos que estão te limitando, que você precisa trabalhar, mas principalmente investir esforço em desenvolver seus pontos fortes, porque eles potencializam as suas qualidades, fazer escolhas que valorizem esses pontos fortes e ter uma constante análise do mercado. Né? Eu tenho brincado, ninguém aqui quer se formar, se adicionar o melhor especialista do mundo em manutenção de máquina de escrever, certo? Por quê? Porque não tem mercado. Então, esse processo de você descobrir o que você gosta, aquilo que você faz bem, tem que ser amadurecido ao mesmo tempo que você está olhando o mercado e vendo aquilo que se valoriza. Né? E, de novo, os extremos são perigosos. Não vale a pena nem você ficar se iludindo, querendo ser o melhor no mundo naquilo que você gosta, sendo que não tem mercado, não tem demanda, as pessoas não estão dispostas a pagar por isso, porque
não vai ser um futuro muito promissor. Também não adianta você ir lá só e falar, puxa, qual é a carreira que está mais valorizada no mercado? É cientista de dados, e eu sem nenhuma aptidão, ou principalmente não gostar disso, eu fazer essa escolha. Então, construir a SWOT pessoal, analisar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, dá uma clareza muito boa para você poder fazer boas escolhas, tá? E depois, na hora das perguntas e respostas, a gente pode voltar a falar um pouquinho sobre isso, sobre escolhas. Escolha pressupõe renúncia, e a gente tem que aprender a lidar com isso também. Um outro conceito que eu queria dividir com vocês é essa transformação da empregabilidade para a trabalhabilidade, tá? Não sei quem já ouviu falar de gig economy, mas é economia freelancer. Tem previsões aí de que nos próximos 5, 10 anos, 75% da força de trabalho dos Estados Unidos vai ser freelancer, né? Então, a gente está vivendo uma transformação muito grande. O efeito da pandemia global acelerou muito vários processos, como home office, várias coisas, mas vai também impactar muito na transformação das relações de trabalho, né? Então, o paralelo que eu faço é o seguinte: do mesmo jeito que os nossos pais, principalmente os nossos avós, tinham aquela característica de estabilidade, né, na relação profissional deles, prazer não estava na equação do trabalho, as pessoas trabalhavam literalmente para pagar a conta, juntar dinheiro e depois quando se aposentasse, fazer o que gosta. Então, a nossa geração começa a colocar prazer nessa equação, procurar se preocupar com o impacto social e também equilibrar a remuneração. E aí, o mercado ele passa por uma transformação. Com os nossos pais e os nossos avós, a lógica era a seguinte: entra numa empresa grande, não faz nada de muito errado lá dentro, que a empresa vai cuidar da sua carreira e você vai no fluxo. A nossa geração já passou a ter que ser protagonista da sua própria carreira e pensar em como construir uma carreira e principalmente desenvolver a empregabilidade, que é a capacidade de conseguir melhores empregos e de uma forma mais fácil. Agora a gente vai ver uma nova jornada, que é a trabalhabilidade, a capacidade de conseguir melhores trabalhos e trabalhos com facilidade. Você não vai mais entrar numa empresa e ficar 3, 4, 5 anos, e o momento decisivo ali é quando você foi contratado e depois você tem uma certa estabilidade ali até que você vá para um outro emprego ou seja desligado. As pessoas vão se conectar muito mais por projetos, né? E aí, a capacidade de você gerar valor e entregar efetivamente aquilo que você está propondo a fazer é o que vai determinar, porque é através de uma boa entrega que você vai ter recorrência e tal. Então, obviamente, isso tem um impacto tremendo, uma discussão que vale uma palestra só sobre isso, mas é importante a gente entender esse contexto e desenvolver esse racional. Como que eu, ao longo do tempo, estou desenvolvendo a minha capacidade de conseguir mais e melhores trabalhos, tá? Uma outra característica, e já indo para a parte final da minha fala, isso é muito recente, né? É esse mercado de trabalho sem fronteiras. Então, as empresas aprenderam que sim, é possível que as pessoas trabalhem 100% remoto, e com isso, alguns casos de empresas que já contratavam pessoas de outros países, trabalhavam 100% remoto ou tinham equipe 100% remoto, está se tornando e vai se tornar cada vez mais comum. O que significa? Que uma empresa nos Estados Unidos, a Share atende uma empresa nos Estados Unidos que contrata desenvolvedores no Brasil. Então, eles ganham em dólar, são melhores remunerados do que trabalhassem aqui, e a empresa nos Estados Unidos gasta menos do que se tivesse contratado um desenvolvedor norte-americano. Isso vai ser cada vez mais comum, e por um lado, as empresas passam a ter um acesso global, um pool global de talentos, não está mais limitado a contratar na minha região, as pessoas que moram onde conseguem chegar fácil no meu escritório. Então, você rompe com essa lógica, porém, elas passam a competir também pelos mesmos talentos, ou seja, porque outras empresas que estão em outros lugares podem acessar, e esse mesmo desafio é reproduzido para os profissionais. Do mesmo jeito que você vai poder, por exemplo, trabalhar para uma empresa na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá, mesmo sem sair do Brasil, você vai competir com talentos que estão no mundo inteiro. Então, a régua sobe e a gente tem que acompanhar todo esse processo de transformação. E aqui algumas dicas para estudo. Eu não sei se alguma das palestras chegaram a explorar um pouquinho dessas competências, as 10 top skills do World Economic Forum, mas eles apresentaram isso em 2018. Nunca teve tão atual essas 10 habilidades do futuro, que eu tenho chamado de habilidades do presente. Então, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, orientação para serviço e negociação e flexibilidade cognitiva.
Depois, no momento das perguntas, a gente pode aprofundar um pouco mais, mas eu queria destacar solução de problemas complexos e flexibilidade cognitiva. Tá? Solução de problemas complexos é você conseguir resolver problemas que têm mais de uma variável envolvida. Não é aquela lógica simples de você, uma rápida análise, você encontrar fazer uma análise de causa e efeito, e causa raiz, e você mapear e encontrar a solução. É você identificar uma solução considerando diferentes variáveis interdependentes. Um processo que vai ser cada vez mais frequente e desafiador para a gente. E flexibilidade cognitiva tem a ver com a capacidade da gente desaprender e reaprender o tempo todo. Né? Então, isso é a grande mensagem que eu vou deixar para vocês. Capacidade de aprender rápido e de você desaprender e reaprender o tempo todo é fundamental. Profissionais que estão mais abertos a esse novo, estão aprendendo tudo sobre o tempo todo, então tem um elevado nível de flexibilidade cognitiva. Profissionais que são mais travados, que têm paradigmas fixos, né? Sempre fiz as coisas desse jeito, esse é o meu jeito de fazer aquilo. Obviamente tem um nível mais reduzido de flexibilidade cognitiva e vão estar encontrando cada vez mais dificuldade no mercado. Outro estudo, esse é mais recente, que foi lançado em janeiro pelo World Economic Forum, é o Jobs of Tomorrow. Aqui algumas das carreiras que o World Economic Forum aponta que vão ser valorizadas significativamente nos próximos anos. Então, dados de inteligência artificial, engenharia e cloud computing. Aqui um ponto interessante, né? Pessoas e cultura. Né? Então, entender de gente já é e vai continuar sendo muito importante. Desenvolvimento de produto, marketing, vendas e conteúdo, economia verde, né? Cada vez mais sustentabilidade não é uma discussão, é uma realidade. E a economia do cuidado também, que vem ganhando muita força. Tá? E aí, pessoal, para fechar, duas mensagens que é um pouco do que eu já introduzi. A gente vai ouvir cada vez mais esses dois termos, reskilling e upskilling. Reskilling é o processo de requalificação. Então, como que os profissionais que já estão no mercado, né, a gente transforma esses profissionais em relação às suas habilidades técnicas, às suas competências comportamentais, para eles atenderem essas novas demandas. Tá? E o upskilling é o próprio processo de você desenvolver essas habilidades para atender a necessidade das organizações. Eu vejo, o lado bom dessa história é que eu vejo as empresas preocupadas, principalmente as grandes organizações. A BRH tem puxado essa agenda de transformação humanizada, né, transformação digital humanizada, ou seja, os bancos que vão ter cada vez menos agências físicas. O que eu faço com essa mão de obra e como que eu requalifico, ajudo essa mão de obra a se requalificar para poder atender essas novas demandas. Muitos postos de trabalho vão ser eliminados, muitas funções vão ser eliminadas com a transformação digital, mas outros vão ser criados. O grande desafio que eu vejo, e aí principalmente falando de Brasil, é que muitas dessas novas atividades têm um alto grau de exigência de formação técnica. Né? Então, por exemplo, você pode aprender a desenvolver, mas você precisa ter um conhecimento básico de matemática, lógica, de raciocínio lógico. Então, e como a nossa educação básica ela é muito limitada, isso traz uma limitação muito grande sobre a capacidade dessa requalificação. Eu vejo as organizações abertas para isso e preocupadas, porém, o estrago vai ser tremendo. Né? O processo ele vai ser muito grande. Então, cabe ao profissional também ser protagonista desse processo de requalificação, de adaptação a essa nova realidade. E aí, um conceito que vem sendo bastante falado é o lifelong learning. Né? Ou seja, a gente não pode se dar o luxo de falar, puxa, eu fiz uma graduação, uma pós, então beleza. Eu fiz um MBA, agora chega de estudar, vou continuar minha vida. A velocidade com que o conhecimento vem se renovando está muito alta. Né? Dizem que a cada 4 anos o conhecimento em determinada área se renova completamente. Não quer dizer que o que você estudou na graduação não vale mais nada. Ele serve para você, inclusive, aprender o que tem de novo, mas a única certeza é essa. A gente vai ter que se atualizar o tempo todo e se adaptar para essa nova realidade. Então, aqui eu deixo os meus contatos, meu LinkedIn, meu Instagram. Convido vocês também a seguirem o Instagram da Share. Lá tem muito conteúdo bacana para a gente poder se manter conectado também. E passo a palavra agora para o Dario para a gente entrar na sessão de perguntas e respostas, que acho que é o momento mais bacana da nossa discussão. Bem legal, Luiz. A gente ficou muito feliz aí com os insights, né, que você trouxe. Acho que vários aspectos relevantes aí para a gente poder
começar a pensar e reconectar as histórias, né? Acho que tem muita coisa interessante que a gente vai poder conversar aqui. Eu tinha lançado a pesquisa, eu vou concluir aqui a pesquisa que a gente fez, a enquete, e vou compartilhar os resultados para que todo mundo possa efetivamente ver, né? Então a gente vê aí que vínculo com a instituição de ensino, a maioria é Belas Artes, né? Mas a gente também tem gente de outras instituições. Então quem é de outra instituição, se quiser comentar aqui no chat qual é a instituição, comenta para a gente viu que tinha bastante gente de outras escolas em outros estados. Também tem pessoas que não possuem vínculo, ou seja, a gente tem aqui pessoas que provavelmente essas pessoas ou estão entrando no mercado de trabalho aí, ou estão entrando ainda numa faculdade, ainda não conhece ainda a faculdade que vai seguir, então pode ser gente do ensino médio, e a gente também tem gente que acabou efetivamente de se formar aí, né? Então aí não considerou que tem vínculo. Então o pessoal da FATEC aí, olha que legal. Enfim, se tiver mais outros, olha aqui, design na UFO, olha aí, Universidade de Uberlândia, poxa, que bacana. Universidade Federal de Campina Grande, aí legal, o pessoal lá da Paraíba com a gente. Universidade Federal de Juiz de Fora, muito bom. São Judas Tadeu, bacana, gente, que bom, ó, sejam todos aí bem-vindos aí pra gente viver essa história. E aí, assim, a gente vê que 61% está cursando graduação, então a gente tem um público aí da maior parte está cursando graduação. A gente também tem outras pessoas que talvez ou estão na pós ou ainda não entraram na faculdade. E a gente tem também pessoas, assim, olha que legal o lifelong learning aí, você falou, né? O lifelong learning, ele é mais amplo, mas aqui as pessoas estão falando do formal. Então eu quero continuar aí estudando uma pós-graduação, 82%, né? Então a pessoa quer continuar esse estudo, quer continuar nesse caminho. Aí a maior parte das pessoas busca aí uma carreira empreendedora, né? Claro, essa pergunta era aberta, então pode ter gente que respondeu carreira artística com empreendedora ou carreira corporativa empreendedora, a gente deixou aberto. Mas aí também tem muita gente de carreira artística, né? Representando aí Belas Artes, com certeza. A maioria não está trabalhando, né? Então realmente ou está na busca ou realmente ainda não entrou mesmo na faculdade. E dos que estão trabalhando, a gente tem aí diluído entre estagiário, assistente, analista, tem coordenador, tem gerente, tem diretor também nos acompanhando aí, e pessoas que são artistas ou empreendedores aí, dono do próprio negócio. Das áreas, maioria de comunicação e marketing, né, áreas mais aí corporativas, mas também a gente tem um número considerável aí de artes, de arquitetura e urbanismo, então acho que bacana, né, de pessoal de artes realmente poder pensar sobre isso, muito nessa carreira às vezes acaba sendo também inusitada, às vezes a escolha da carreira artística é por um motivo inusitado também, muito interessante. Também tem design, né, aí administração, a gente pode considerar a educação. Aí ciências exatas ainda e outras áreas. Então foi bem bacana, acho que é bom a gente conhecer mais do perfil e entender um pouco mais das pessoas, as expectativas. Luiz, a gente está com algumas perguntas aqui já, mas eu queria trazer para você uma questão antes. Eu acho que as pessoas hoje em dia, é muito difícil falar de fracasso, né? A gente tem muito receio de falar, então, às vezes é empreendedorismo, só que na verdade, às vezes o fracasso é o que você precisava para chegar onde você chegou, né? Trazendo para a carreira, às vezes, né, de repente a carreira corporativa, aí não é fracasso, às vezes assim, você cometeu algum erro, né? Primeira pergunta de entrevista, e aí, você já cometeu algum erro? Aí todo mundo fica com medo de falar, fica com receio, ou mesmo assim, tem algum ponto negativo que você tem? Aí a pessoa fala, não, foge para uma coisa sem falar realmente, porque a gente tem receio, né? As pessoas têm receio de falar isso. Como que você sugere a gente lidar melhor com fracasso, lidar melhor com erros aí na vida corporativa, como lidar melhor com pontos que a gente tem que melhorar, né? E aí eu queria realmente te perguntar se você teve algum fracasso, como que você lidou com essa situação aí ao longo da sua vida e como que tem sido, como que foi o processo de superação e de aprendizado que você teve aí nessas questões. Legal. Cara, é super importante essa sua pergunta, porque por mais que seja um chavão, né? A gente aprende com os nossos erros e tal, os erros são feitos para a gente aprender e tudo mais. Na prática, a gente tem uma resistência muito grande, né? A lidar com isso. Eu acho que o fenômeno das startups, né? Todo o conceito do Lean Startup, do Fail Fast, ele é importante para desmistificar isso, né? Tem um evento super bacana que chama Fuck Up Night, né? Que exatamente, ao invés de chamar as pessoas para falarem das coisas que deram certo, eles chamam os empreendedores para falar as cagadas que eles fizeram. Então, acho que isso também ajuda a desmistificar isso. E é muito comum. Por exemplo, eu estava vendo aquele documentário do The Last Dance, né? Do Jordan, do Chicago Bulls.
E, cara, você descobre que o cara ele queria ser jogador de beisebol no começo, entendeu? Quem conhece o Jordan, você fala, meu, o Michael Jordan, ele sempre quis ser jogador de basquete, ele nasceu para fazer isso, mas o sonho dele no começo era ser um jogador de beisebol. Depois ele se torna um baita de um jogador de basquete, mas em determinado momento ele vai realizar o sonho dele lá de ser jogador de beisebol. Então, assim, se você é que a gente tem uma tendência da mídia, das próprias pessoas a valorizar muitas coisas que deram certo e não as coisas negativas, mas se você explorar, você vai descobrir que essa jornada ela é muito mais tortuosa, né? Quando alguém está em transição de carreira e me procura, eu converso, eu sempre falo disso. Eu falo, olha, é muito mais comum do que você imagina, que ninguém sai anunciando por aí, né, que foi demitido e tudo mais. Então, mas é uma coisa que faz parte, como você comentou no início, pode trazer um aprendizado muito grande. Quando eu tomei a decisão falando de mim, né, quando eu tomei a decisão da Michan, de sair da Michan e escolher ir para o terceiro setor, eu tinha essa convicção de querer trabalhar alguma coisa que eu visse propósito e tudo mais, mas não foi uma decisão bem planejada, né? A célula do Movimento Todos pela Educação era um projeto bem embrionário e estava dentro de uma outra organização, com uma cultura totalmente diferente da que eu estava acostumado a trabalhar. Então, eu tive 7 anos de experiência na Anchão, onde tudo dava certo. Assim, algumas coisas davam errado, mas a maior parte das coisas davam certo. E aí você se enche de confiança e acha que, pô, eu vou matar no peito, eu resolvo isso daí fácil. Então, eu bati bastante cabeça e me frustrei bastante com isso. De novo, hoje eu consigo tirar uma série de aprendizados, né? Acho que o grande segredo de lidar com erro é tirar aprendizado, né? Então, não é só o fail fast, mas learn fast, né? E nas entrevistas, né, que você perguntou, quem se desvia dessas perguntas, quem tenta enrolar, vai mal, porque uma sinaliza que não está sendo transparente e sincero, que é algo péssimo nas entrevistas, ou demonstra uma falta de autoconhecimento. Então não tem problema nenhum de você reconhecer sobre um erro, sobre algum ponto fraco, desde que você reconheça o aprendizado que você tirou do erro e qual é o seu plano de desenvolvimento para aquele ponto fraco, como você trabalha para minimizar aquilo no seu dia a dia, tá? Sensacional. Enquanto você vai falando aí, Luiz, eu vou colocando as informações aqui. Então, coloquei aqui no chat para o pessoal acompanhar. Depois eu vou pegar aí essa do Fail Fast que você falou, realmente do Lean Startup, né, que a gente trabalha bastante aí do Eric Ries. Eu vou colocar aqui para a galera daqui a pouquinho. Bom, eu tenho mais outras perguntas aqui, mas eu vou partir para as perguntas que as pessoas pediram. E aí depois a gente finaliza com algumas outras que eu quero fazer aqui também. Maravilha. Olha lá, a pergunta do Valdir, né? Você acredita que surgirão e desaparecerão algumas profissões, né? Algumas carreiras aí no novo normal, talvez pós-pandemia e tudo mais, né? E aí, claro, ele continua o comentário que a área de TI e RH devem dar mais as mãos em função do novo normal, para alavancarem aí novos clientes, né? Você acha que isso vai acontecer? Como que elas podem dar as mãos juntas? Então, acho que as duas perguntas Legal. dá para ser respondidas juntas. A resposta é com certeza sim, tá, Valdir? Eu sempre comento que quando eu estudava negócios, né, na faculdade, você tinha o case da Kodak, que tinha patente da inovação da fotografia digital, decidiu não investir, e aí teve o mercado dela transformado. Você tem o caso da Olivetti com a máquina de escrever e tudo mais. A gente tem um exemplo por semana de um negócio seu mercado deixou de existir do dia para a noite, que seu mercado foi transferido, seu mercado foi transformado. Então, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. A tecnologia é um caminho sem volta. Então, querer ir contra essa jornada da tecnologia é um erro, porque ela é uma certeza definitiva e cada vez mais. Agora, essa tecnologia ela tem que colocar o ser humano no centro do processo. A tecnologia ela substitui tudo que é operacional, burro, e até a inteligência artificial resolve algumas coisas, mas resolve coisas importantes, mas tem coisas que são essencialmente do ser humano. Só ele consegue resolver. A criatividade, entender o outro, empatia. Então, cada vez mais, nós vamos nos diferenciar porque nos faz essencialmente humanos, né? A arte, por exemplo, é algo super que foi óbvio que tem todo o desafio econômico nesse cenário da pandemia, mas as pessoas sentiram muita falta da arte, né? E têm procurado encontrar outras alternativas de se manter conectado com a arte nesse período.
Então, eu não sou daquela pessoa que acha que a tecnologia resolve tudo, mas eu tenho a convicção de que ela vai ser cada vez mais relevante e a gente tem que entender como que a gente se insere nisso. E aí, como se insere, pode ser, vai ter uma demanda cada vez maior de profissionais na área de tecnologia para atividades essencialmente técnicas, desenvolvedores, arquitetos de software, engenheiros de software. Então, a gente vai precisar, enquanto sociedade, estimular com que cada vez mais os jovens olhem com atenção essa carreira, porque vai faltar gente boa para poder atuar nessa área. A gente tem um programa na Share que chama Women Can Code, que a gente desenvolve junto com as empresas para capacitar mulheres para que elas possam entrar, mulheres que têm interesse na carreira de tecnologia, para que elas possam ajudar a aumentar a diversidade nas organizações e preencher essas posições em aberto. Então, essa união que você falou, Valdir, do RH e da área de tecnologia é fundamental. E aí a provocação que eu deixo é, não importa a área que você atua, mas se você for, você pode ser um analista financeiro, um analista contábil. Se você estiver numa empresa que tem base tecnológica, que está investindo em tecnologia e tudo mais, a chance de você crescer, ter sucesso, ter uma carreira sólida, né, dentro dessa organização é muito maior do que você ir para um negócio que não está sustentado a partir da tecnologia, tá? Tô anotando tudo aqui, já vou compartilhar aqui com o pessoal aqui sobre a teoria da Lean Startup. Já achei lá o Women Can Code, já vou colocar aqui também. É Woman, né? Can Code. Daqui a pouco eu vou compartilhar também. Muito, muito bom, Luiz. Vamos para a próxima pergunta aqui. O Rogério de Campos está perguntando o seguinte: o RH é muito cobrado pela carreira dos colaboradores? Muitas vezes as empresas não entendem o que cada um é responsável dentro da companhia, né? Então, acho que talvez esse seja um problema. Será que as pessoas não terem clareza do que elas fazem? Às vezes a pessoa ela é muito boa, mas ela está no perfil errado, né? Ou às vezes ela realmente... E aí isso pode levar até a uma frustração, né, Luiz? Como talvez lidar com essas situações de às vezes você tem que fazer a função que você não está preparado. E às vezes a gente tem que realizar, né? Mesmo que você não esteja preparado. Acho que também tem esse desafio. Acho que uma coisa é você estar o tempo todo num cargo que você não se adequa. Isso é um fato. O outro é, às vezes, você está num cargo e você tem que fazer outras coisas que são importantes, né? Que às vezes você não está preparado. Acho que são dois caminhos interessantes para a gente conversar. Como lidar com tudo isso? Pegando a segunda parte da sua pergunta, eu gosto muito daquele conceito do what you love and love what you do, né? Então, faça o que você ama, mas ame o que você faz, né? Porque é uma oportunidade, um privilégio dessa geração da gente poder escolher, né, ser remunerado ao mesmo tempo que a gente faz alguma coisa que a gente gosta e que a gente, de preferência, gera um impacto positivo no mundo. É bacana isso, mas não é o que você vai fazer todo o tempo. É um erro achar que você vai fazer o tempo todo só o que você gosta, especialmente no início da sua carreira. Muitas vezes você vai ter que camelar bastante e aprender a gostar mais do que você faz, do que fazer o que você ama, para você conseguir chegar lá. E mesmo quando você chegar lá, você vai ter que lidar com algumas atividades que você não gosta tanto. Então, aprender a gostar, a colocar propósito no que você faz é muito importante. Essa questão da carreira é muito importante. Como eu comentei em um determinado momento da minha fala, é muito fácil da pessoa terceirizar a responsabilidade. Tá? Então, para o pai, para o esposo, para o chefe e tal, e para a empresa. Né? Tipo, eu estou aqui, eu tenho um desafio, estou inseguro, eu quero que você resolva o meu problema. Né? E, obviamente, que isso não é saudável. Então, a pessoa tem que ter o protagonismo e isso tem que ser cada vez mais divulgado de que é a pessoa que é responsável pela carreira dela. Agora, isso não significa que a empresa deva lavar as mãos, que o gestor não deva ter um papel importante nesse processo. Preservando o protagonismo do profissional, a empresa ela tem que mostrar os caminhos, as possibilidades, as trilhas, quais são as regras do jogo, o que ele precisa fazer, quais são as competências que ele precisa chegar. Então, quando começou-se a discutir essa questão da carreira ser uma responsabilidade do profissional, equivocadamente muitas empresas falaram: então eu não preciso mais ter plano de carreira. O problema é que o plano de carreira no passado ele determinava um caminho fixo. Agora, o que a gente tem, a Share tem apoiado as empresas, inclusive, é nesse processo de você desenhar as múltiplas possibilidades para que o profissional consiga enxergar que, mesmo dentro da mesma empresa, ele pode navegar e construir essa jornada dentro. Que ele tem diferentes opções, diferentes caminhos.
Mas você comunicar esses caminhos é importante, porque às vezes só está na cabeça da gestão, né? Muito comum, o empreendedor tem um talento lá na empresa, tem vários planos para ele, mas nunca conversou com o talento. Aí daqui a pouco o talento vai embora. Né? Ele fala, pô, eu tinha um monte de plano para você. Eu falo, pô, eu não sabia, você nunca me falou. Então, acho que esse é um mix, sabe? O RH tem que ter um papel importante de apoiar os profissionais nesse processo de Opa, autoconhecimento. Opa, tá me oi? Ô, ouvindo? Leandro. Ô, Tudo Leandro. bem? Tô Leandro ouvindo. tá fazendo a arte aí, né, Leandro? Hum, é isso. Tá a caminho. Ah, muito bom, Muito muito bom. bacana, muito bacana. Então é Obrigado. isso. Tentar equilibrar esses dois pontos, tá? Espero ter respondido aí a pergunta. Muito bom, Eduardo. Vamos avançar aqui. Tem bastante pergunta aqui, a gente vai, acho que, conseguir concluir todas, né? É, Então, o Valdir, ele retoma aí a questão, então, ou seja, ele está trazendo um conceito aqui novo, né? A trabalhabilidade, né? Será, então, a tônica do novo normal daqui para frente? É, Acho Eu que é acredito um muito ponto. nisso. Acredito muito nisso. Estudem bastante sobre esse tema. Procurem entender como que essa mudança de realidade influencia na sua carreira, como você se enxerga como um empreendedor, não que vai contratar um monte de gente, vai montar um negócio, mas no sentido de como que eu vendo a minha proposta de valor, como que eu entrego essa proposta de valor, como eu faço com quem comprou o meu serviço, o meu produto, a minha solução, saia satisfeito dessa jornada, porque isso vai me gerar mais demanda e assim por diante. O outro fator, aqui é uma pergunta anônima. Como fazer um mapeamento de mercado para saber se o que eu planejo tem futuro, né? Se vale a pena eu continuar naquilo. Acho que aqui a pergunta tem dois caminhos, tanto para a carreira empreendedora como carreira corporativa, né? E sem dúvida artística também, né? O que você vai escolher? Quais são as próximas tendências? Qual é a causa que você quer utilizar? Acho que essa é a pergunta. Como que eu posso fazer então um mapeamento disso tudo, né? Desses ambientes, para saber se o que eu estou planejando faz sentido eu continuar, né? Faz sentido eu continuar naquilo. Legal. Hoje tem muito conteúdo disponível, Dario, né? As pessoas às vezes se perdem nesse mundaréu de informação e deixam de acessar fontes relevantes aí de informação. Então, esses relatórios que eu mencionei do World Economic Forum, tem vários estudos que estão sendo divulgados constantemente. Então, o caminho é pesquisar bastante, mergulhar mesmo nessa jornada e buscar mentoria. Tá? Uma coisa que pouca gente também se dá conta é que, às vezes, através de uma conexão no LinkedIn, um amigo em comum, você consegue acessar alguém que está naquele mercado que você quer atuar, ou tem mais experiência que você, e você pode aproveitar dessa experiência através de uma mentoria. As pessoas estão muito mais disponíveis para poder conversar e bater um papo e compartilhar a experiência delas do que a gente imagina. Óbvio que a abordagem de fazer isso, a forma de fazer, conta muito, mas é uma recomendação que eu sempre faço, porque faz uma diferença muito grande. Muito bacana. Gente, se vocês tiverem outras questões, podem trazer para cá, a gente vai ajustando, né? A Lilian, ela vai dizer aqui para a gente que ela percebe que atualmente muitas pessoas têm se tornado uma referência em determinada área, em determinado assunto, né? Em especial na internet, né? Então as pessoas se tornam, até completando aqui o que ela está falando, autoridade em um assunto, né? Referência, né? Em um assunto, mesmo sem ela ter a formação acadêmica, né? Então, para isso. Portanto, ela gostaria de saber se isso é uma tendência, né? Não ser necessário ter um diploma para atuar em determinadas áreas, modas, se isso é uma tendência, se isso vai se firmar no futuro. Eu acho que você pode responder, Luiz, também aí do ponto de vista de mercado, tudo, e eu posso também depois completar aí do ponto de vista acadêmico aqui. Legal. Eu acho que assim, exceto algumas atividades que são críticas, né? Por exemplo, ligadas à saúde, principalmente, né? Então, nutricionista, a própria carreira do nutricionista, do educador físico, tem uma discussão aí do ponto de vista do risco que uma pessoa sem a formação acadêmica naquela área pode provocar. Então, salvo essas exceções que aí é regulamentado pelo Conselho Nacional daquela profissão, da associação daquela profissão,
Eu acho que as mídias sociais, elas democratizaram muito esse processo de você gerar conteúdo e construir autoridade, né? E eu gosto muito dessa visão de mercado, que o mercado acaba regulando isso. Então, se a pessoa fala bobeira e tem público para aquilo e tem gente disposta a ver aquilo, ela encontrou o público dela, a audiência dela e pronto. Agora, é óbvio que em determinadas áreas isso é mais crítico pelo risco que isso pode envolver. Mas eu acho que é um novo cenário que veio para ficar, ou seja, antigamente as pessoas enxergavam a graduação, o mestrado, uma pós-graduação muito como um título, né, que lhe conferia determinado quase que privilégio, né? E acho que hoje se isso não for traduzido em algum valor específico, que, né, isso não tem o mesmo valor. Então, agora, ao mesmo tempo, conforme você estuda, aprende, você tem um repertório, uma capacidade de gerar um conteúdo muito mais relevante e, obviamente, superar pessoas que não têm essa mesma bagagem. Agora, acho que a grande diferença é essa, que a capacidade de você transmitir esse conteúdo e conseguir cativar uma audiência é tão importante quanto você ter um conteúdo bom. Porque se você não souber fazer isso, você pode ficar para trás de outras pessoas que talvez não tenham conteúdo tão bom, mas tenham essa facilidade. Tá? O que você acha, Dario? Não, eu vou chegar nesse ponto. E como que você acha, mas aí acho que só completando ainda a parte de mercado, como que você Legal? acha que o mercado, as empresas veem essa postura? Assim, elas vão contratar, né, na sua visão? Você já viu algum caso de contratar se a pessoa não tinha a formação, não tinha a graduação, às vezes o título ali? Olha, então, eu vejo as empresas, por exemplo, Google e outras empresas internacionalmente, mesmo no Brasil, abrindo mão de exigência de curso específico, de graduação, mas isso não quer dizer que a régua dele seja baixa. Simplesmente porque eles falaram, não, hoje você tem, principalmente na área de tecnologia, muitos autodidatas, pessoas que encontram outros caminhos para se desenvolver, aprender e tudo mais. Então, mas a avaliação dessas organizações ela é tão criteriosa que ela não precisa nem olhar para a graduação. Mas se a pessoa é um aventureiro, não tem a qualificação mínima, não vai ser aprovado, entendeu? Então, isso não significa que a empresa só vai que é fácil de ser aprovado no processo seletivo. Pelo contrário, muitas vezes é mais difícil. Mas o que as empresas estão querendo dizer é, tipo, não é só ter o currículo, o currículo com um curso específico que você se credencia. Tem a ver muito mais com o que você traz em termos de habilidades técnicas e comportamentais. Tá? Agora, bons cursos de graduação continuam sendo, e pós-graduação, a melhor forma de você desenvolver e construir esse repertório, esse conhecimento. Eu vou até compartilhar uma tela aqui, que eu gosto de usar bastante, né, em sala de aula, essa fórmula aí do C2HA, né? Então, é natural que você vê um influencer ou uma referência na internet, às vezes ele ganha muita visibilidade pela habilidade que ele tem, né? Então, o H aqui, né? Às vezes ele conhece algo, ele é muito bom na área e ele vai tecnicamente e explica, né? Agora, não necessariamente isso faz com que ele seja uma pessoa competente naquela área. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Você vai trazer, olha, toda a complementação disso tudo. O que é o C2H? Eu estou falando do conhecimento teórico, que é o C, então o conhecimento teórico é aquilo que você estuda, os livros, a sala de aula, o YouTube, as coisas que você vê de informações, a educação totalmente online, ao vivo, como a gente até está trabalhando agora, o que a gente está fazendo agora é uma experiência online ao vivo. Então, esse é o conhecimento, que você vê, que você estuda, que você foi atrás, você entendeu, que você adquire por meios formais, né? Até, às vezes, também por meios informais, como a leitura, mas é o meio formal, é a formação ali. Você, às vezes, você parte de uma graduação e, a partir dessa graduação, desse estudo, você começa a conectar outros caminhos que a vida pode te levar. Né? Então, você pegar minha formação é jornalismo, e aí comecei a me desenvolver em negócios, marketing, depois entrei em empreendedorismo, agora no meio da educação aliado a desenvolvimento de startups, né? De movimento de empresas, de ideias. Então, você parte de algo, né? E você vai adquirindo essas primeiras experiências aí e conhecimentos, né?
Aí você pega a habilidade, pô, a habilidade é o saber fazer, né? Então você tem muita gente que sabe fazer e mantém o conhecimento. Tem muita gente que tem o conhecimento, mas não sabe fazer, né? E aí o ideal é você ter esse equilíbrio. E aí você tem um outro fator que é a atitude. Então você tem muita gente que tem o conhecimento, tem a habilidade. Ah, mas eu tenho que acordar cedo? Ah, mas eu tenho que todo dia fazer isso? Ah, mas é dessa forma mesmo? Então, eu preciso ter a vontade, a garra. E tem muita gente que tem a vontade, tem a garra, mas falta o conhecimento e falta a habilidade. E aí tem um outro fator. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, que é o comportamento. A forma como você interpreta e recebe o mundo. Então vamos imaginar, Luiz, né, e turma que está aqui com a gente. Pega um tenista. Então o fato do tenista conhecer o mercado, conhecer a história do tênis, conhecer um monte de mercado, isso faz dele um bom tenista? Não. O fato dele só jogar muito bem tênis faz dele um bom tenista? O fato dele jogar tênis, ter o conhecimento, faz dele um bom tenista? Talvez não. Mas vamos imaginar, além disso, ele precisa acordar cedo, precisa treinar 8, 10 horas por dia, alimentação, precisa dormir bem, né? Isso tudo é atitude. Então ele pode ter essa atitude, essa vontade, ele pode ter habilidade, pode ter o conhecimento, brilhante. Mas no primeiro jogo que ele perde, ele joga a raquete na cara da pessoa, do adversário. Faltou comportamento. Né? Então, o que a gente vai dizer é como você consegue equilibrar esses equilíbrios para que você, esses elementos, né? Você equilibrar esses elementos para que você tenha a competência em algo, ser competente em algo, né? E aí eu digo, realmente, a educação, né? Ela tende, sem dúvida, a continuar e crescer cada vez mais, né? Tanto a educação formal como a informal, né? Então, o diploma ali, a graduação, ele vai te abrir horizontes, ele vai te expandir, né? Não é em 4 anos, 2 anos, ou mesmo numa pós, 1 ano e meio, que você vai sair totalmente completo para aquilo. Não, ali você vai ter os primeiros caminhos para que você depois possa aprofundar onde você quer estar, né? Aprofundar onde realmente você quer seguir a tua história. Acho que seguimos, né? Acho que Muito foi um bom, caminho interessante. muito bom. Excelente. E aí, a outra pergunta aqui que a gente tem, né, o Alisson Freire vai dizer o seguinte: trabalho na área artística como empreendedor. Olha que interessante. E tenho muito contato com artesãos, né? O que eu mais vejo é o profissional deixando de lado a parte de gestão do negócio. Por ser algo talvez chato, ou porque a pessoa realmente não aprendeu, ou não teve contato, às vezes, com esse conteúdo na vida, né? E na primeira oportunidade ele contrata alguém para fazer isso, né? Sem nem ao menos saber o que precisa ser feito. Qual a sua opinião sobre esse processo? Né? O ideal é realmente contratar alguém de fora logo no início, ou primeiro fazer tudo sozinho mesmo, para aprender o processo e só então terceirizar aí a função que você não é bom, né? Eu gostei desse conceito que ele traz realmente do Alisson, muito bom, de você buscar um complementar, né? Isso é um fator interessante, mas em que momento fazer isso? Acho que essa é a pergunta. Não, ele traz muito bem o conceito e praticamente responde a pergunta no final, né, da pergunta dele. Porque se você não exercitar aquela atividade, pelo menos no início, você sequer vai conseguir acompanhar o trabalho da outra pessoa se está sendo feito corretamente, se está sendo feito da melhor forma. Então, no empreendedorismo, a gente fala muito do do it yourself, né? Do it yourself. É o D-I-Y, né? Porque faça você mesmo. É muito importante você botar a mão na massa no começo. Você é empreendedor, você é o head de RH, o head de finanças, o head de vendas. E aí, aos poucos, você vai delegando, vai buscando pessoas com uma formação complementar. Mas tem que tomar cuidado. A gente conhece muitos empreendedores que muitas vezes são bons na sua atividade principal, na parte de vendas e tudo mais, mas negligenciam a parte administrativa financeira e aí acabam encontrando problemas mais à frente. Então, você só vai conseguir avaliar bem se essa pessoa ela está entregando efetivamente o valor por aquilo que ela está sendo remunerada, está fazendo o trabalho certo, se você tiver conhecer minimamente aquilo. Então, o empreendedor ele é um generalista por natureza. Você pode ter como diferencial sua capacidade artística, sua atividade fim como diferencial, mas você tem que entender um pouquinho de cada coisa. Perfeito. Esse conceito do it yourself realmente é muito, muito interessante, né? O Peter Diamandis, um dos fundadores aí da Singularity University, fala muito disso, né? De que as grandes transformações do mundo, elas virão pelo faça você mesmo. E isso é fato, né? Mas isso não torna a pessoa uma autoridade, um especialista.
Então, vamos imaginar, Uhum. você gosta de um determinado, vamos dar um exemplo aqui prático do nosso dia a dia. De repente, você gosta de uma iguaria, um alimento aí, sei lá, comida japonesa. Você gosta de shimeji. Você vai lá no supermercado, compra os elementos que tem que fazer, você traz para sua casa, vai no vídeo no YouTube e você vai e consegue fazer aquele prato, né? Isso não te faz um especialista, mas você conseguiu realizar aquilo. Outro exemplo, vamos imaginar, você tem um site, no site que você criou para a tua empresa, para tua marca, como artista, enfim, e de repente tem um problema ali de código que precisa arrumar. Você vai na internet, você consegue identificar aquele código, colar no seu site e ajustar, ou mesmo um plugin que faça isso. Mas isso não faz, né, da pessoa um especialista em TI, né? Um especialista em programação. Então, eu acho que assim, o do it yourself realmente é um caminho muito forte e o empreendedorismo parte disso. O empreendedor, ele começa a dar o espírito do negócio, ele começa a trazer a cultura, ele é o primeiro a fazer isso. Realmente ele é um generalista, isso é fato. Ele começa a ampliar, mas à medida que a empresa ou o projeto, né, a coisa vai crescendo, vai se estruturando, ele precisa da profissionalização. Aí sim, ele vai atrás de quem é importante, quem é referência naquela área, quem vai trazer o conhecimento específico que ele não tem. E o maior desafio, né, para o empreendedor é que assim, ele não, no início ele faz de tudo, mas com o tempo ele precisa especializar se ele quer ver o projeto alavancar, né? Se você quer ver o projeto ganhar escala, né? Então, para que isso venha a se concretizar, você em algum momento vai precisar sim de um especialista, né? E é natural que às vezes você vá cometer erros no começo, que talvez são importantes, que ainda são erros iniciais, no qual você não perdeu ainda muitos recursos, né? No qual você não dispensou aí muitos recursos, e aí você já vai no teste rápido, fale rápido e ajuste rápido. Então, quanto mais rápido você falhar, mais rápido você testar, falhar e ajustar, né? Mais rápido você vai entender o teu negócio, o projeto vai acontecer e até você vai sem perder tanto tempo, sem perder tanto dinheiro, né? Esse conceito é do Tom Peters, né? Ele que falou essa questão aí, mas que sem dúvida está no Lean Startup, aí do construir, medir, aprender, está em todos os conceitos, que já estava lá atrás no PDCA, né? O ciclo de Deming, ele já falava disso, você planejar, você realizar, você checar, voltar e ajustar o que precisa ser feito. Então, só que quando você falar de um projeto iniciante, né? PDCA você está falando para grandes empresas, projetos iniciantes, está falando do Lean Startup, está falando da startup enxuta, que é essa lógica de você construir rapidamente, medir para ver se o que você está fazendo tem retorno, se as pessoas estão gostando, se faz sentido o que o cliente está buscando, e rapidamente aprender e ajustar com esse processo. Então, acho que tá bem interessante essas questões aqui. Eu vou para uma pergunta da Maria Linhares, ela vai dizer o seguinte: com essa tecnologia, né, avançada, acho que aí ela está falando realmente da quarta revolução industrial, né, que é toda o avanço aí de inteligência artificial, data learning, né, machine learning, você tem big data, né, tem todo esse caminho que está sendo avançado. E aí ela está falando de construção em 3D aí, né, e até em alguns países envolvidos. Você acredita que a arquitetura, né, vai perder mercado? Como você vê? Aí, claro, ela está fazendo uma pergunta muito ampla, assim, mas talvez, vamos imaginar, arquitetura de decoração, né? Que talvez as pessoas fazem algumas coisas em casa e não contratariam necessariamente um arquiteto para decoração, talvez, ou um design de interiores, né? Não sei se talvez a pergunta vá para isso. Ela dá ela continua aqui com uma outra pergunta, né? O que você acha sobre e-commerce de peças de vestimentas no futuro? Então, assim, são perguntas um pouco distintas, mas tem a ver com essa revolução industrial, tem a ver com esse movimento rápido das pessoas poderem assumir os seus produtos, ter o seu próprio e-commerce, ter a sua própria criação, né? E ela traz aí dois ramos, design e moda. Desculpa, moda, né? Design, moda e arquitetura. Legal. Olha, eu não tenho dúvida que a arquitetura vai continuar sendo relevante no futuro, né? Porque é a visão do especialista, é a visão de quem tem um conhecimento técnico, que vai saber usar melhor as ferramentas, que vai saber explorar o melhor das ferramentas. Mas é uma profissão que vai ser transformada assim como as outras. Então, cabe os profissionais da área serem protagonistas dessa revolução e entender como que, com as ferramentas e as soluções que estão disponíveis, elas conseguem continuar gerando valor para as organizações ou para as pessoas a ponto de serem remuneradas por isso. Então esse é o caminho, né? O e-commerce é um exemplo claro, né? Ele não é do futuro, é do presente. Você tem o fenômeno da Canui, de várias marcas da Fit que cresceram muito ao longo dos últimos anos e agora, nesse cenário de pandemia, estão explodindo de vender, né? Privalia e tudo mais. Por quê? Porque conseguem gerar uma experiência
melhor do que o varejo físico, mesmo a pessoa não conseguindo encostar na roupa, não conseguir experimentar. Então tem o modelo de você não gostou, devolve, tem uma série de vantagens que eles foram desenvolvendo ao longo do tempo, mas que no fim do dia você acaba proporcionando uma experiência positiva para o consumidor, e é isso que manda no fim do dia. Então, e-commerce de roupas já é uma realidade, só tende a crescer, e a atividade de arquitetura com certeza vai ser transformada. Não sei, não sou especialista aqui para dizer exatamente como e no que, mas eu não acho que ela acaba, ela simplesmente se transforma. E aí o segredo é esse, que eu tenho falado muito, protagonismo. Porque se eu acho que, de repente, a transformação está indo para um caminho que não é o melhor, eu posso participar dessa jornada e mostrar um outro caminho, em criar uma outra transformação que eu entenda que é a melhor possível, né? E, principalmente, quem vai determinar isso sempre é o mercado. Então, se eu tiver conseguido fazer essa jornada e o mercado reconhecer, está resolvido. Não, muito legal esse ponto, Luiz. É que a gente tem visto, né, que alguns processos já estavam em andamento, algumas coisas já estavam caminhando, o avanço da tecnologia, a ida do off para o on, né, da loja física para a loja online, o caminho da educação indo também muitas vezes para online. Então já via que esses movimentos estavam acontecendo. Com o processo de pandemia, né, a pandemia acelerou tudo isso, né? Então o e-commerce de autosserviço muito maior, então você pegar num lugar e entregar para você, seja um produto, um alimento, né? Então, todo esse movimento, né, a pandemia trouxe realmente algo que também já vinha acontecendo. Então, ela acelerou muito do que já estava aí em andamento, né? E acho que a gente precisa estar realmente atento a todo esse processo tecnológico, digital, que já vem acontecendo e já vem transformando as profissões. Né? O que se fala de quarta revolução industrial, da profissão do futuro, é justamente isso. Todas essas mudanças que serão afetadas. Claro, pode ser que algumas profissões deixem de existir? Pode ser. Mas o que vai, sem dúvida, acontecer é a reinvenção das profissões. Né? E como você, dentro desse setor, você pode ir se conectando e mantendo a sua trajetória atualizada, né? E tudo mais. Enquanto isso, a gente está vendo aqui o trabalho do Leandro, né? Leandro Nassif, depois comenta com a gente aí qual que é o título desse trabalho, né? Que você está utilizando aí como mostrando para a gente. Se tem uma palavra aí ou um título que você quer trazer, fica à vontade, enquanto eu vou preparando aqui a outra questão. Acho que você está sem som, Leandro. Pode falar, Luiz. Estou impressionado aqui, viu, Dario? Estou com a qualidade. Está sendo uma experiência muito melhor do que os outros webinars que eu já fiz, porque a gente vai conversando e vai vendo ele com esse talento todo. Parabéns, viu, Leandro? Muito obrigado, viu? Obrigado. Você pensou no título ou vai falar depois? O Leandro, ele deixa os títulos para o final. Estou pensando em deixar como desempenho. Legal. Legal. Ó, a pergunta que a gente tem aqui, né, é uma pergunta anônima, mas acho que assim, ela é interessante que ela traz um fator aqui para a gente pensar sobre você dar um passo atrás, às vezes, para dar dois depois. Acho que essa é uma reflexão. E a outra é você dar um passo atrás por sua própria decisão, né? Mas a outra é quando você é realocado de área, enfim, né? Então ele falava que ele trabalhava numa posição aí como auxiliar financeiro, enfim, e por uma mudança de gestor que trouxe outras pessoas da equipe, ele acabou indo para a recepção. Ele acha que nesse cenário, a pergunta dele é assim, a minha trajetória, meu currículo pode ser manchado por eu dar esse passo atrás, né? Em futuros processos seletivos, as pessoas podem ver de uma forma diferente. Como que os recrutadores vão entender esse regresso? Olha, depende muito da forma como você vai traduzir isso no currículo e depois na entrevista, né? A gente sempre recomenda para você ser o mais fidedigno, né, e correto, né, não mentir e tudo mais, porém, você não precisa se limitar aos títulos, né? Você pode incrementar essa descrição da recepção. Se você tem, eu acho que o que cabe a você agora é mostrar o seu potencial através do exímia atuação nessa função, mas também contribuindo de outras formas, né, com base na experiência que você já teve antes na área administrativa, para que isso não sinalize depois no seu currículo um step back, um regresso, um passo para trás.
Acho que esse é o caminho. Agora, não se preocupa tanto, né, às vezes essa palavra manchar o currículo é um negócio muito forte, sabe? É óbvio, o currículo ele tem ele é muitas vezes um fator decisivo para você avançar ou não no processo seletivo. Mas é um conjunto de N fatores que estão sendo avaliados ali, dificilmente vai ser por um único item que você não vai ter essa oportunidade, tá? Então, procura fazer desse limão uma limonada, né? Procura mostrar o seu valor, e de repente, rapidamente, a própria empresa os gestores vão perceber que, puxa, ou você se tornou o melhor cara da recepção e vai crescer com isso, vai receber uma promoção, ou logo eles vão perceber que você pode contribuir mais com a organização assumindo um outro papel. Não deixe essa decisão que, pelo que eu entendi, não partiu de você, te desestimular, porque se você baixar seu engajamento, sua energia, aí sua performance cai e aí as coisas ficam mais difíceis, né? O caminho para você transformar esse limão numa limonada é procurando superar isso, tendo muita iniciativa para sair, como a gente falou, nessa carreira inusitada, para dar um passo, às vezes dar um passo para trás para dar dois para frente. É muito comum isso no mercado. Olha, é muito interessante. Eu só vou colocar aqui uns comentários que as pessoas fizeram, né, aqui ao longo da sua exposição, Luiz, que eu acho que vale a gente destacar, né? Destacaram aqui, né? O Valdir falou, ó, planejamento deve ser feito com lápis. Ele adorou esse conceito. É um belo conceito mesmo, né? O planejamento, ele é o ponto de partida, mas entenda que vai ter... Ele é um esboço, ele é um rascunho, entenda que vai ter ajuste, né? Você vai precisar pagar, né? Muito interessante, eu acho que teve bons comentários aqui das pessoas. Legal, perfeito. Gostaram desse conceito do chá, né? Não é um conceito meu, são vários elementos que levaram aí para esse chá, entre eles a iTalent, que é uma empresa aqui no Brasil, né? Que trabalha esse conceito do DISC, do perfil das pessoas. Então, não é um conceito, um conceito que a gente compartilha aí com várias histórias, com várias outras coisas no caminho. Uma outra pergunta aqui para a gente avançar atualmente, a Mariana Soares, né? Atualmente todas as áreas necessitam de um conhecimento de empreendedorismo, né? Essa é uma visão que ela está trazendo, né? Acho que talvez a visão de dono dentro de uma empresa, né? Como conciliar o futuro da sua profissão com a sua condição financeira? Olha, protagonismo. É você tentar superar, empreender, né? Uma das definições que eu gosto, né, de empreendedorismo, de Harvard, né, é você produzir resultados muito além dos recursos disponíveis. Então, uma realidade do empreendedorismo é a escassez de recursos, né? Se você tem muito recurso e produz um resultado proporcional a esse recurso, você está fazendo gestão, não tem uma atitude empreendedora muito forte envolvida. Então, assim, eu gostei do começo da sua pergunta porque traz essa chamada. Cada profissional vai ter que se enxergar como empreendedor e empreender é isso, né? Mas às vezes a gente se limita muito com essa ideia do dinheiro, né? Cada vez mais com a taxa de juros caindo e ficando menos interessante para os investidores gerarem renda através de investimentos de renda fixa, esse pessoal vai cada vez mais estar mais estimulado a botar dinheiro em projetos que possam gerar um retorno maior. É óbvio que retorno acompanha risco, então tem todo um processo de educação financeira, mas uma máxima que se ouve hoje no mercado na área de startups, mesmo nesse cenário de crise, tem boas startups conseguindo aportes, ou seja, não faltam dinheiro para projetos bons, às vezes faltam mais projetos bons do que dinheiro. Então é muito isso, você tentar aquele chavão, né, do mundo corporativo, pensar fora da caixa, mas é exatamente você não se deixar limitar por algum tipo de limitação financeira que existe, tentar encontrar uma alternativa, ter muita atitude para superar isso, né? No chá ali, né, nesse modelo que o Dario comentou, acho que um elemento que compensa muito os outros é a atitude. É óbvio que cada um deles é importante, mas com atitude você resolve todos os outros. Conhecimento, habilidade, competência, né? Então, tudo isso você vai com muita atitude. Então, o caminho é esse. É encarar o desafio e ir para cima.
Muito legal. E é lembrar que, assim, a gente tem mais recursos do que dinheiro, né? É, Tempo é um exatamente. recurso, conhecimento é um recurso, rede é um recurso. Às vezes você conhecer a pessoa é mais importante do que você ter o recurso ali financeiro. Os recursos disponíveis, né, dentro da universidade, fora, os recursos grátis também, né? Você tem muitas plataformas hoje que permitem você construir algo sem um grande custo inicial. Então, acho que a gente ter atento a tudo isso é importante. A gente está na reta final aqui, acho que ainda tem mais 4 perguntas, vamos ver se realmente dá tempo, mas tem muita gente que tem outros compromissos, mas está sendo muito bacana o bate-papo. No final a gente vai bater uma foto oficial aqui. E eu queria até, se alguém puder já ir respondendo aí a nossa pesquisa de satisfação, para que a gente possa continuar fazendo eventos como esse, melhorar, refletir aí sobre o que as pessoas realmente estão precisando hoje, se a gente muda formato, né? A gente está aqui com o sentimento de que fazer sempre online pode ser um bom caminho. Às vezes tem o presencial também, mas a gente está sentindo que esse pode ser um caminho. Então, se você puder nos ajudar aí com essas percepções, aí vai ajudar muito a gente a planejar aí os próximos encontros, eventos. A pergunta da Letícia é assim: cada vez mais o autoconhecimento tem sido um requisito para você fazer escolhas melhores, né? Em que momento da sua trajetória, Luiz, você teve essa percepção de que se autoconhecer, né, a importância de você ter isso, e como que esse autoconhecimento que você desenvolveu, como que isso impactou, né, para que você chegasse até onde você está hoje, chegasse até aqui? Olha, uma das coisas que foram importantíssimas para o desenvolvimento do meu autoconhecimento foi o trabalho voluntário. Eu fui começar a fazer trabalho voluntário tarde, né? Quer dizer, eu estava no final da faculdade e tal. Tenho isso presente na minha vida toda, mas me ajudou muito a me conhecer por um fator importante de diversidade. Você, quando está no colégio, você estuda com pessoas parecidas com você, especialmente fica amigo de pessoas parecidas com você, aí você escolhe uma faculdade, você já começa a encontrar algumas pessoas diferentes, mas eles escolheram aquele curso por razões parecidas e tal. Quando você vai para um trabalho voluntário, a diversidade é grande. Você desenvolve o trabalho com médico, com advogado, com artista, com públicos de diferentes idades e experiências e num ambiente de recursos escassos, mais uma vez. Então, você acaba aprendendo muito sobre os outros e sobre você. Você se percebe também muito melhor nessa jornada. Então, foi uma coisa que me ajudou muito nesse autoconhecimento e eu recomendo para todo mundo, não só para se conhecer, mas para desenvolver habilidades e competências, né? Organizações estudantis, uma série de coisas que você faz que você não é remunerado, mas a remuneração ela é muito maior, que não é uma remuneração financeira, mas a experiência, a bagagem, esse autoconhecimento ele é valiosíssimo. Então, eu recomendo fortemente. Dario, acho que você está no mudo. Eu estava respondendo aqui no chat, aí eu estava fechando o chat para voltar no áudio aqui. E não, realmente, e o autoconhecimento, às vezes, começa com uma pergunta também, né? Então, e às vezes não querer que essa pergunta seja respondida rapidamente, né? E deixar que o tempo também vá ajudando você a responder essas questões, essas perguntas. E a gente trabalha muito aqui, Luiz, com o conceito da história das pessoas, né? A gente trabalha muito o conceito do empreenda com a sua história, né? Então, você olhar para a tua história, às vezes a gente acha, pô, minha história está cheia de perguntas, minha vida está cheia de perguntas. Não, mas se você olhar a fundo, acho que ela tem mais respostas do que perguntas, né? Ela tem mais riquezas do que a gente imagina, né? É Então, verdade. dar-se essa oportunidade é um caminho já para começar o autoconhecimento, né? É uma porta que você abre, que aí muita coisa interessante pode acontecer. Para a gente concluir, a gente tem 3 questões aqui ainda, mas o Valdir ele traz aqui 2 questões, vamos ver se a gente consegue compilar em uma. Você acredita que o do it yourself está no DNA da pessoa ou as coisas acontecem na vida para ela ir desenvolvendo essa capacidade de realização, né? Acho que é isso que ele traz, né? E aí, se você quiser depois completar, qual vai ser o papel do RH nesse novo normal? Olha, eu acho que as pessoas desenvolvem todo tipo de habilidade e competência, ainda que elas tenham uma natureza, elas podem desenvolver qualquer coisa, inclusive esse espírito empreendedor do it yourself. E o papel do RH é entender muito de gente, trabalhar muito forte com a liderança, ser parceiro do negócio, entender do negócio, discutir o negócio e garantir com que as pessoas estejam no centro das decisões das organizações, porque eu pelo menos acredito, e na Share também a gente acredita que é o caminho para os negócios construírem resultados sustentáveis.
né? Então, você tem essa visão hoje de todos os stakeholders e equilibrar a geração do valor entre todos os stakeholders, mas quem faz isso é o público interno. Então, ele tem que estar no centro do processo. É ele que se relaciona com a comunidade, ele que gera, que atende bem o cliente, ele que se relaciona bem com o fornecedor, ele que gera resultado para o acionista. Então, o público interno tem um papel-chave e o RH é o grande guardião desse processo. Legal. Não, muito bacana. Realmente eu acho que a gente está num momento aí muito interessante. Acho que as questões que você tem, as pessoas estão trazendo questões muito ricas, né? E o próprio Luiz está indo aí trazendo umas questões muito fortes para a gente ir se conectando aqui e pensando, né? Eu também acredito muito nisso que você traz, é o desenvolvimento ao longo da vida. Tem algumas pessoas, mas um grupo pequeno de pessoas que nascem, né, com essa coisa que é nato ali, é um talento nato, é um empreendedorismo nato. Tem sim essas pessoas, né, gênios, assim, gênios, pessoas que têm esse perfil, mas a grande maioria desenvolveu. A grande maioria foi aí trabalho duro, estudando, ir atrás, testando, aprendendo, tentativa e erro, né? Para a gente concluir, Luiz, acho que também falando da tendência que você trouxe, é uma pergunta aqui anônima também, mas falando da tendência que você trouxe, das tendências que você trouxe, uma delas foi a questão da sustentabilidade, ou seja, da consciência, da economia consciente, das pessoas estando conscientes, o consumidor, como que isso impacta as empresas, né? Então a pergunta é assim, e está puxando para o ramo da moda, mas eu acho que você pode depois responder abertamente. Devido a tantos problemas ambientais, né, e a conscientização humana, né, você acha que as pessoas tomando essa consciência, né, isso vai fazer com que o mercado, por exemplo, de moda fique cada vez mais exigente, o consumidor, né, se torne cada vez mais exigente, e isso seja um desafio que as empresas tenham que efetivamente se adequar, né? Exatamente, às vezes você pensa no momento de pandemia, as pessoas pensando, eu preciso de tudo isso, né? Será que o que é essencial, talvez hoje na minha vida, enfim, na minha história? Como é que os profissionais podem se adequar a esse movimento, né? Então, esse movimento que impacta o mundo, né? Que sem dúvida impacta a natureza de forma positiva e que faz com que as organizações tenham de se realmente adequar, mudar, repensar seus valores. Como que o profissional fica nesse meio? Olha, ele tem que entender esse movimento que está acontecendo e fazer com que a organização consiga responder rapidamente, né, a essa demanda de mercado. Eu acredito que a demanda ela vai aumentar. Eu acho que eu vi ontem uma reportagem da Malvi, que é uma indústria de moda no Brasil, e ele estava comentando primeiro da capacidade deles responderem rápido, adaptando a produção deles para máscaras e aventais médicos, que ajudou eles nesse período difícil. E o segundo, ele falando exatamente sobre o fast fashion. Fast fashion é o conceito daquela marca que você usa roupa, usa poucas vezes e troca, e troca, e troca. É óbvio que do ponto de vista econômico isso foi bem visto durante um período, porém ele já coloca em xeque esse conceito. Acho que cada vez mais as pessoas vão ficar mais responsáveis em relação ao uso consciente não só do processo de fabricação, mas também a essa ideia de descartar as coisas, né? De você deixar as coisas, usar a roupa por poucas vezes. Então ele coloca o próprio mercado onde ele atua de fast fashion em xeque com essa nova perspectiva, e eu acho que a sustentabilidade é uma realidade. Veio para ficar e não vai embora tão cedo até a gente encontrar um modelo que seja mais sustentável da gente poder operar, viver e conviver. Isso vai ser um desafio constante das pessoas e das organizações. Tá no mudo, Dario? Estava respondendo o chat aqui, e aí sempre que eu estou respondendo o chat acontece. Mas eu queria muito agradecer, acho que a todos, acho que foi uma experiência marcante. A gente pôde crescer muito juntos nessa semana. Fechamos aí como diria, sei lá, né, minha avó, fechamos com chave de ouro, né? Então, a experiência aí da gente ter fechado esse encontro essa semana, refletir sobre isso. A gente teve bons comentários aqui, acho que todo mundo agradecendo, né? A Keila aqui falando, adorei, agregou muito para, né? Obrigado também aí pela semana inteira do Caio Week, excelente.
realmente é fruto dessa vontade, né, desse desejo da gente poder contribuir com a vida, com a história das pessoas, pensar, ainda mais no momento que a gente está vivendo aí, de grandes desafios, né, mundiais, e esse momento também da gente às vezes está... será que eu paro de planejar? Como é que eu repenso meus sonhos? Porque o mundo parou, a vida está seguindo, as coisas precisam continuar, mas como é que eu faço retomar minha vida, retomar a história, retomar sonhos? Acho que todo mundo está efetivamente pensando sobre isso, então a gente entendeu que fazer uma semana assim agora daria esse alento às pessoas, daria esse caminho para as pessoas se conectarem, que é isso que a gente espera a partir aqui do Carri Week, dessa experiência com a Belas Artes, né? Para a gente finalizar, Luiz, eu vou te fazer uma pergunta que eu gostaria muito que você, de repente, trouxesse aqui para as pessoas. A gente está falando muito com universitários, né? Então, eu gostaria que você, de repente, falasse um pouco de, olhando para a sua história, né? Como que você ligou os pontos da sua história, né? Puxando lá a ideia que você trouxe realmente do Steve Jobs, que a gente compartilhou. Como que você ligou, olhando para trás, né? Olhando lá atrás, algumas coisas que aconteceram que hoje você entende e fala, olha, realmente fez toda a diferença. Olha onde eu estou, né? Olha as coisas que eu pude aprender, né, no que eu estou fazendo hoje, por causa do que eu escolhi lá atrás ou por causa do que eu vivi lá atrás. Eu acho que eu gostaria de ouvir isso de você e, ao mesmo tempo, falando com os universitários, assim, o que você fazia na época de universidade que você fala, nossa, isso fez muita diferença, né, na minha vida? Ou talvez até o outro lado. Poxa, eu poderia ter feito mais isso, né? E por algum motivo não fiz e realmente trazer essa mensagem para quem está aí na universidade. Ou buscando Olha, estudar, né? Acho que buscando estar na perfeito, universidade também. perfeito. Olha, sem dúvida, tem a ver com você se engajar em iniciativas, né, e realmente aproveitar, sem comprometer o seu desempenho acadêmico, né, que obviamente é o principal desse momento da graduação, mas é você se conectar com diferentes pessoas e iniciativas, trabalho voluntário, iniciativas estudantis. Tem muita coisa hoje legal acontecendo. E eu não tenho dúvida que foram essas experiências que eu busquei ao longo da minha jornada que, ao longo do tempo, depois, com essa visão mais ampla e com essa perspectiva, eu consegui ver a conexão desses pontos, né? Então, sem dúvida, foi não parando no lugar comum, indo além, se preocupando em fazer mais coisas, trabalho voluntário, as iniciativas, procurando fazer sempre o melhor. E isso vai gerando frutos. Às vezes a gente não consegue enxergar, né, esses pontos que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória, mas depois de quando a gente consegue avançar, a gente olha para trás e os pontos fica mais fácil de conectar os pontos, exatamente como o Steve Jobs comenta. Então, minha mensagem é essa, pessoal: façam acontecer. Hoje tem muita coisa bacana acontecendo. Tem o Startup Weekend, você tem N possibilidades de você, movimentos que você pode se engajar, que você pode se envolver, que você pode contribuir com o seu tempo, com a sua energia, e você pode aprender botando a mão na massa, se desenvolvendo, e isso tem um valor inestimável, né, para o seu desenvolvimento, né? E quando você estiver dentro da organização, procure entender muito o que se espera de você. Se isso não estiver claro para você, você tem que perguntar para o seu gestor, para alguém dentro da organização, o que vocês esperam de mim, porque tendo essa clareza, é muito comum ter essa confusão, você achar que espera uma coisa e eles esperam outras. Às vezes ele nem sabe exatamente o que ele espera, então o simples fato de você perguntar vai fazer ele organizar essas ideias e trabalhar fortemente para gerar um engajamento, para entregar mais do que se espera, porque é assim que você vai longe, tá? Então, isso daqui é um pouquinho das minhas sugestões. O Dario já postou, eu estou vendo aqui o Startup Weekend, é uma ótima oportunidade para vocês experimentarem a vivência de montar uma startup num final de semana. E é algo super objetivo, mas que é bem transformador. Eu recomendo fortemente para quem tem curiosidade de saber mais sobre o mundo startup, seja para empreender, seja para aprender mais com esse mundo também e trazer isso para a sua realidade, tá? Eu agradeço muito aí, viu, Dario, pelo convite, por toda essa parceria. Acho que as perguntas, como você falou, foram super inteligentes, perguntas bem elaboradas, mostra o nível aí da nossa audiência, da Belas Artes, e estou à disposição, tá? Reforço mais uma vez, quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, me seguir no Instagram, seguir o Instagram da Share, lá tem várias oportunidades de trabalho também. Então, vai ser um prazer manter conexão com vocês. Olha, emocionante, Luiz, muito grato realmente a você
pelo teu tempo. Acho que assim, a gente aprendeu muito com todo esse processo aqui. Realmente essa troca ela é importante, né? Embora a gente não esteja ali no espaço físico aí, acompanhando no dia a dia, mas de alguma forma o importante, né, é que a gente possa efetivamente se conectar, né? Acho que o importante é que a gente consiga transmitir, né, e se conectar de alguma forma. Então, para a gente concluir aqui, só para a gente ver a imagem final aí do Leandro, estou projetando aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. Leandro vai fazer alguns ajustes finais aí, depois ele manda para a gente vai postar. Mas olha, parabéns, viu, Leandro? Eu já pude ver aí várias artes deles fazendo ao vivo, né? Fazendo a coisa acontecer. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente também, se dispor a estar aqui com a gente. E a gente vê que, claro, você vai evoluindo, a gente quer dar cada vez mais espaços aqui para artistas, para as pessoas se expressarem, para a gente ter intervenções artísticas. É muito bom esse caminho, né, que a gente vai construindo junto aí com a arte, né, aliada a negócios, aliada ao empreendedorismo, aliada à vida corporativa. Então, a arte faz realmente... a gente até teve um encontro essa semana com a professora Fabíola Notari e a Liene, né, uma Liene Bosque, que é uma artista visual, enfim, e elas estavam falando exatamente o poder que a arte tem, né? O poder que a arte tem de fazer a gente pensar, de fazer a gente se conectar com a gente mesmo, da gente encontrar muitos caminhos, né? Então, eu vou encerrando a transmissão aqui, a gente vai bater uma foto oficial aí, né? E eu agradeço a todos por tudo que nós fizemos nessa Career Week Belas Artes, especialmente todos que puderam participar e também toda a equipe que trabalhou, né? Equipe Belas Artes, aí, marketing, acadêmico, equipe de TI, né? Muita gente esteve realmente envolvida para que esse processo todo pudesse acontecer. Gente voluntária também, todos os palestrantes que se dispuseram, todas as pessoas com as quais a gente buscou se conectar. Então, a gente espera que esse movimento continue e a gente agradece muito a todos, né, por essa experiência marcante do Career Week Belas Artes.